Eu sempre pensei que a exaustão fosse o preço da ambição, até que o jantar se tornou o momento em que meu corpo me traiu. Todas as noites o quarto girava, meus pensamentos ficavam turvos e o sorriso preocupado da minha esposa suas parecia uma tábua de salvação que eu não merecia. Mas ontem à noite, pela primeira vez em meses, minha mente estava clara, porque eu nunca engoli a comida que ela fez. Eu escondi a comida, caí no chão e fingi perder a consciência. E quando ela pensou que eu tinha apagado, ela fez um telefonema. O que ela disse naquela ligação não apenas doeu, quebrou algo dentro de mim que eu nunca mais vou recuperar. Meu nome é Lucas Valente, e esta é a noite em que meu casamento morreu muito antes de eu abrir meus olhos. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, estou ouvindo, nos comentários, ou me diga onde você está. Eu adoro saber até onde minha história chega. Às vezes, até a menor conexão pode tornar uma verdade dolorosa mais fácil de carregar. Obrigado. E agora, aqui está minha história. E se você quiser apoiar mais histórias como esta, pode se inscrever no canal. Isso realmente ajuda mais do que você imagina. O azulejo frio pressionava contra minha bochecha enquanto eu jazia perfeitamente imóvel no chão da cozinha, contando os segundos entre minhas respirações superficiais. Cacos do prato que eu tinha deixado cair brilhavam ao meu redor como peças de uma cena de crime. E pela primeira vez em semanas, minha cabeça não estava girando. Essa clareza por si só era quase suficiente para me fazer sair do personagem, porque clareza era algo que eu não sentia depois do jantar há meses. Esta noite foi diferente apenas porque eu tinha escondido a comida, colocado cada pedaço de salmão e legumes assados em um guardanapo debaixo da mesa, em vez de engoli-los. Minha mente parecia afiada, acordada, dolorosamente viva, e a verdade aterrorizante por trás disso era o que me mantinha congelado no chão. Ouvi os passos da Ana antes de ver sua sombra varrer os azulejos. Ela caiu de joelhos ao meu lado, sua voz subindo em uma imitação perfeita de pânico, enquanto tocava meu rosto, meu pescoço, meu pulso. Lucas, por favor! Meu Deus, acorde! Suas mãos tremiam apenas o suficiente para parecerem convincentes. Se eu já não soubesse a verdade, se não tivesse passado semanas sentindo meu corpo me trair depois de cada jantar que ela cozinhava, eu poderia ter acreditado nela. Mas agora, deitado aqui, com meu batimento cardíaco batendo silenciosamente contra o chão, a performance dela fez minha pele arrepiar. Quando ela se inclinou para mais perto, forcei minhas pálpebras a não tremerem. Senti ela pairar sobre mim por vários segundos, que se estenderam como horas antes de finalmente sussurrar. Vamos lá, apague de vez, como se me encorajasse a permanecer inconsciente. Então ela se levantou. O ar mudou, sua respiração mudou, e quando ela falou novamente, seu tom não tinha nada a ver com a esposa soluçante que ela tinha acabado de interpretar. Qual é o status? Sim, ele apagou, disse ela, com a voz plana, fria, profissional. A poucos passos de distância, o clique do desbloqueio do celular dela cortou o silêncio. A dose funcionou esta noite. Tenho algumas horas para tirar tudo do laptop dele. As palavras dela pousaram como um golpe no peito. Toda tontura, todo lapso de memória, todo momento em que senti meu corpo escorregando, não eram acidentes, estresse ou excesso de trabalho. Eram intencionais, administrados, controlados pela pessoa com quem eu dividia a cama. Fiquei imóvel, forçando-me a não reagir enquanto ela continuava andando de um lado para o outro, falando sobre mim como uma tarefa a ser concluída. E enquanto eu ouvia, percebi com uma clareza horrível que a doença que me consumia nessas últimas semanas nunca tinha sido minha. Sempre tinha sido dela. Quando ela finalmente saiu da cozinha e seus passos desapareceram pelo corredor, deixei a primeira respiração completa
encher meus pulmões. Meus dedos se curvaram contra o chão enquanto uma onda de pavor e raiva passava por mim. Abri meus olhos para a luz fraca da cozinha, sabendo que não havia como voltar atrás depois do que eu tinha acabado de ouvir. Esta noite não era apenas sobre sobreviver. Era a noite em que eu tinha que reunir provas. A noite em que eu tinha que parar de fingir que não via o que estava bem na minha frente. Levantei-me, minha visão firme pela primeira vez em meses, e sussurrei para mim mesmo que tudo mudaria a partir deste momento. 3 meses antes, nada disso teria sequer passado pela minha cabeça. Ainda me lembro de sair da sala de conferências de vidro da agência Estrela Criativa, com uma carta de promoção na mão, meu coração batendo com o tipo de excitação que as pessoas passam anos perseguindo. Eu tinha acabado de ser nomeado estrategista-chefe da campanha de expansão da TecVento, um projeto multimilionário que poderia redefinir toda a minha carreira. Quando contei a Ana naquela noite, ela me abraçou, me parabenizou e até sorriu. Mas havia um brilho em seus olhos que não combinava com o momento. Uma tensão que eu ignorei como surpresa. Quase imediatamente, após aquela noite, ela começou a fazer o jantar todas as noites. Pareceu-me doce no começo, atencioso até, porque ela nunca tinha gostado de cozinhar antes. Mas, de repente, ela estava empratando refeições com cuidado meticuloso. Salmão grelhado na frigideira, frango com ervas, sopas que cozinhavam por horas. Ainda consigo imaginar como ela se sentava só à minha frente, com o queixo apoiado na mão, observando atentamente enquanto eu dava cada garfada. Não muito tempo depois disso, a tontura começou. Foi sutil no início, uma leve sensação de giro cerca de meia hora após o jantar. Culpei as longas horas, a pressão, os prazos constantes, mas os sintomas aumentaram. Pensamento nebuloso, momentos de perda de raciocínio, onde eu sentia que estava saindo do meu próprio corpo, como se minha mente não estivesse sincronizada com a realidade. Ana sempre parecia preocupada, sempre me pedindo para descansar, para me sentar, para deixá-la cuidar das coisas. Eu acreditei nela, eu confiava nela. Uma tarde, durante uma curta viagem de negócios a São Paulo, algo estranho aconteceu. Nada. Nenhuma tontura, nenhum nevoeiro mental. Senti-me completamente normal. A realização me inquietou o suficiente para persistir no meu peito, mas não deixei florescer em suspeita. Eu não queria. Disse a mim mesmo que era a mudança de rotina, o ar da montanha, qualquer coisa, menos a possibilidade de que algo em casa estivesse causando isso. Mas quando voltei, os sintomas voltaram imediatamente, confiáveis como um relógio, sempre depois do jantar. E com o passar dos dias, Ana ficou cada vez mais curiosa sobre o meu trabalho. Ela pedia detalhes sobre o conceito da TecVento, questionava onde eu armazenava arquivos, queria saber o cronograma de apresentações e cada revisão que eu fazia. Na época, interpretei isso como ela tentando ser solidária, interessada no meu mundo. Agora, olhando para trás, com a clareza que ganhei apenas esta noite, o padrão é cegante. No final daquele segundo mês, eu podia sentir algo mudando dentro de mim. Meus pensamentos eram lentos, minha confiança abalada e, ainda assim, continuei avançando, ignorando todos os sinais de que algo estava errado. Eu estava ocupado demais, esperançoso demais, confiante demais para ver as rachaduras se formando sob meus próprios pés. Se eu tivesse ouvido aquela voz silenciosa no fundo da minha mente, se tivesse prestado atenção em como os olhos de Ana ficavam em mim um pouco demais no jantar, ou como ela nunca perdia uma refeição que eu comia, talvez eu tivesse descoberto a verdade antes. Talvez eu não precisasse fingir meu próprio colapso no chão frio da cozinha. Mas a negação é uma coisa poderosa. E a minha se esticou apenas o tempo suficiente para me levar direto para o desastre que estava por vir. Os sintomas não apenas persistiram, eles aumentaram.
Havia manhãs em que eu entrava no escritório e olhava fixamente para o meu próprio calendário, incapaz de lembrar de ter agendado metade das reuniões listadas lá. Cheguei atrasado a um briefing com a equipe executiva porque tinha esquecido que tínhamos mudado para o 10º andar. Confundi números em uma apresentação de orçamento tão gravemente que meu assistente teve que intervir e terminar a reunião para mim. Em um momento, durante uma sessão de brainstorming, um estrategista júnior me perguntou gentilmente se eu estava dormindo o suficiente, porque eu continuava me desligando no meio da frase. As pessoas na Estrela Criativa eram educadas demais para dizer isso abertamente, mas eu podia sentir a preocupação deles se fechando ao meu redor. Meu gerente me chamou de lado 2 vezes em uma semana apenas para perguntar se estava tudo bem em casa. Eu dei a ele aquele tipo de garantia superficial que as pessoas dão quando estão tentando convencer a si mesmas, mais do que a pessoa à sua frente. No fundo, eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia explicar, nem para mim mesmo. Foi isso que finalmente me levou a marcar uma consulta com a doutora Helena Luz. Ela era minha médica há anos, alguém em quem eu confiava o suficiente para deixar cair a fachada que eu mostrava a todos os outros. Quando me sentei no consultório dela, ela não me apressou. Ela me deixou falar sobre a tontura, os lapsos de memória, as ondas repentinas de confusão, a exaustão que se agarrava a mim como uma segunda pele. Mas no momento em que mencionei que os sintomas sempre pareciam bater depois do jantar, algo em sua expressão mudou. Ela começou a fazer perguntas muito específicas. A que horas eu costumava comer? Quem preparava a comida? Acontecia quando eu comia fora? E o almoço no escritório? No começo, as perguntas pareciam aleatórias, mas quando ela fechou o caderno, percebi que ela estava desenhando um padrão que eu não tinha me permitido ver. Ela sugeriu que eu mantivesse um diário detalhado por 2 semanas. Cada refeição, cada sintoma, cada mudança de humor ou clareza. Ela também me disse, gentilmente, mas com firmeza, para prestar atenção a qualquer coisa incomum em casa. Os resultados foram impossíveis de ignorar. Nos dias em que trabalhei até tarde e peguei um sanduíche rápido no café lá embaixo, senti-me completamente normal. Quando pulei o jantar inteiramente por causa de prazos ou exaustão, nada aconteceu. Mas em todas as noites em que comia as refeições que Ana cozinhava, a tontura voltava com uma consistência quase perfeita. Era como assistir a um gráfico se traçando em tempo real, com os picos apontando para a mesma causa, a mesma pessoa. A cada dia que passava, comecei a notar o comportamento dela de forma diferente. A maneira como ela me observava, mastigar, esperando eu terminar cada pedaço. Como ela sempre ficava por perto quando eu comia mais devagar do que o normal, me lembrando que a comida estava esfriando. A leve tensão em sua mandíbula sempre que eu afastava meu prato mais cedo. O que antes parecia afeto, agora parecia vigilância. Uma noite, quando afirmei que já tinha almoçado tarde e não estava com fome, ela congelou. Sua voz ficou afiada, exigindo saber por que eu não estava comendo. Então, quase instantaneamente, ela se controlou, suavizou, pediu desculpas, disse que estava apenas preocupada comigo. Mas o pânico que vi em seus olhos antes que ela recuperasse o controle ficou comigo por horas depois. O empurrão final veio alguns dias depois, quando passei pelo iPad dela, na ilha da cozinha, e vi uma notificação piscar na tela. Uma prévia de mensagem da Visão de Ponta Publicidade, a maior concorrente da Estrela. Uma empresa com reputação de roubar ideias e minar campanhas logo antes do lançamento. Não havia razão para minha esposa estar se comunicando com eles. Aquele foi o momento em que o medo se instalou pesado em meu peito. Não uma preocupação passageira, não uma suspeita que eu pudesse ignorar, mas um medo visceral e profundo de que o lugar onde eu morava, a pessoa que eu amava, poderia não ser mais segura. Eu não estava pronto para confrontá-la. Não sem provas,
Mas eu sabia que tinha que me preparar, porque o que quer que estivesse acontecendo não era aleatório. E a verdade, não importa o quão dolorosa, estava vindo para mim, quisesse eu ou não. Uma vez que o medo criou raízes, mudou tudo. Comecei a me mover pela minha própria casa como um convidado, observando cada detalhe com novos olhos. Parei de presumir que sabia quem Ana era. Parei de presumir que seu afeto era real. Em vez disso, eu a observei da maneira que alguém poderia observar um estranho cujos motivos não eram claros. Mantive o diário de refeições mais meticuloso do que antes. E toda vez que eu documentava um episódio de tontura, eu repetia o momento que o antecedeu. Onde ela estava na cozinha, como ela mexia a panela, se ela provava a comida antes de me entregar o prato. Notei como ela sempre colocava o garfo no lado direito do prato, com uma precisão quase ensaiada. Notei como ela me observava após a primeira garfada, esperando por algo, alguma reação que só ela entendia. Uma noite, disse a ela que não estava com fome. Disse que tinha comido depois de uma reunião tardia. Por uma fração de segundo, ela pareceu aterrorizada, como se tivesse sido pega desprevenida. Ela me questionou, me pressionou, quase implorando para que eu comesse algo porque ela tinha cozinhado e não queria comer sozinha. Quando insisti que estava cheio, o medo dela endureceu em algo mais afiado, quase acusatório, antes que ela rapidamente suavizasse novamente e pedisse desculpas por reagir exageradamente. Aquele momento me gelou mais do que qualquer tontura já tinha feito. Foi naquela noite que comprei 2 minicâmeras e deslizei as caixas para dentro da minha bolsa de trabalho para que ela não as visse. Instalei uma atrás dos livros, na estante do escritório, e outra acima da ventilação do corredor. O tempo todo, minhas mãos tremiam, não porque eu temesse ser pego no ato, mas pelo que eu temia que aquelas câmeras pudessem mostrar. Algumas noites depois, fingi ir para a cama mais cedo. Deixei um abajur aceso no corredor para lançar luz suficiente para a câmera. Forcei minha respiração em um ritmo constante, deixando a casa mergulhar no silêncio. E exatamente como eu suspeitava, em poucos minutos, ouvi os passos dela se movendo suavemente em direção ao meu escritório. Escorreguei para fora da cama, mantendo-me abaixado enquanto me aproximava da porta entreaberta. Pela fresta estreita, vi ela mexer nas minhas gavetas, uma por uma. Ela não estava frenética. Ela era metódica, focada como alguém seguindo um plano que havia ensaiado. Ela ligou meu laptop, tentou várias combinações de senhas diferentes, todas variações de nomes e datas familiares da nossa vida juntos. Foi então que me dei conta de que ela provavelmente estava me observando digitar há semanas, talvez meses, tentando memorizar as teclas ou padrões. Quando ela finalmente conseguiu abrir uma pasta, meu estômago apertou. Lá na tela estavam os arquivos do plano diretor da Tecvento, a estratégia de campanha na qual eu tinha investido meses da minha vida. Vê-la clicar no meu trabalho parecia ver alguém lentamente enfiar a mão no meu peito e roubar algo vital. Eu ainda não estava com raiva. A raiva requer compreensão, e eu ainda não conseguia compreender por que ela estava fazendo isso. Tudo o que senti foi traição, afiada e desorientadora. Quando voltei para a cama, não dormi. Fiquei olhando para o teto, repassando cada detalhe da noite, percebendo até onde isso tinha ido e até onde poderia continuar se eu não agisse. Eu precisava de algo inegável, algo irrefutável, um teste real. Então, tomei uma decisão que me aterrorizou mais do que qualquer outra coisa. Eu pararia de evitar o veneno. Eu tomaria uma dose completa em meus próprios termos, documentaria tudo e deixaria meu corpo ser a prova. Eu sabia o risco, sabia o quão perigoso era, mas a verdade havia se tornado mais importante do que o medo. Terminei a noite com uma promessa sussurrada na escuridão. Amanhã, paro de fingir que isso é algo pequeno. Amanhã, descubro exatamente o que ela tem feito comigo.
Eu nunca tinha tido tanto medo da minha própria decisão quanto naquela noite, sentado à mesa de jantar com um prato cheio na minha frente e o conhecimento de que comê-lo enviaria meu corpo em uma espiral novamente. Cada instinto que eu tinha gritava para empurrar a comida para longe, para me levantar, para sair de casa, para correr até meus pulmões queimarem. Mas eu precisava de provas, e a única maneira de obtê-las era deixar o veneno correr por mim em meus próprios termos. Disse a mim mesmo que ficaria consciente o máximo que pudesse, que registraria cada reação física, que o que quer que acontecesse depois seria documentado e inegável. Ainda assim, quando levei a primeira garfada à boca, minha mão tremeu. Ana me observava do outro lado da mesa, encostada levemente no balcão, com uma suavidade que um dia me confortou. Agora fazia meu estômago revirar. Forcei-me a mastigar devagar, balançando a cabeça como se estivesse gostando, mantendo minha voz firme sempre que ela perguntava como estava o tempero ou se o peixe estava bem cozido. Tentei parecer relaxado, como um homem cuja única preocupação era terminar o jantar após um longo dia de trabalho. Por dentro, sentia como se estivesse pisando mais fundo em um fogo que não podia ver, mas podia sentir queimando ao meu redor. Quando engoli o último pedaço, ela pareceu satisfeita de uma maneira que eu não tinha notado antes. Um pequeno aperto ao redor dos olhos, a sugestão de um sorriso que ela rapidamente escondeu. Ela limpou os pratos, cantarolando baixinho, enquanto eu fingia rolar a tela do meu telefone. Mas a pulsação familiar de tontura logo rolou sobre mim, começando atrás dos meus olhos e se espalhando lentamente pelos meus membros. Apertei para gravar no meu telefone, falando baixinho no microfone. Enquanto minha voz ficava arrastada e mais fraca, descrevi o peso em meus braços. A maneira como minha respiração falhava, o arrastar lento em meus pensamentos. Senti-me afundando no sofá, incapaz de lutar contra o nevoeiro por mais tempo. Em algum lugar, entre a consciência e o que quer que viesse depois, ouvi os passos dela se moverem rapidamente pelo corredor. Ela não hesitou, não me verificou novamente, não esperou para ver se eu precisava de ajuda. Era como se ela estivesse esperando pelo momento em que eu escorregasse para a inconsciência. A realização rastejou através de mim, fria e final. Ela me queria assim. Ela esperava isso. Através da névoa, captei sons do meu escritório, o clique do meu laptop abrindo, o raspar suave de gavetas sendo puxadas. Mais tarde, quando revisei a filmagem, assisti ela remover o disco rígido secundário do meu computador com facilidade praticada, deslizar um pequeno pendrive prateado em seu lugar e abrir pasta após pasta, contendo meu trabalho da Tecvento. Ela se inclinou para perto do monitor, balançando a cabeça, ocasionalmente enquanto escaneava arquivos que não tinha o direito de ver. Então ela levantou o telefone e iniciou uma chamada de vídeo. O rosto do homem na tela me gelou mesmo, através do nevoeiro. Guilherme Lobato, um executivo sênior da Visão de Ponta Publicidade, um homem cuja empresa vinha competindo agressivamente com a estrela criativa há anos. Ouvi a breve troca deles em pedaços fragmentados que cortaram minha consciência à deriva. Ele perguntou se tudo estava indo conforme o planejado. Ela o tranquilizou. Ele a lembrou sobre o cronograma de pagamento e mencionou que eles precisavam de apenas mais alguns dias de acesso ao meu sistema antes que eu me tornasse desnecessário. Antes de encerrar a ligação, ela colocou um pequeno frasco de vidro na minha mesa. Um líquido claro brilhava sob a luz da luminária. Mesmo sem testar, eu sabia que era aquilo que ela vinha me dando, noite após noite. Minha própria esposa. Quando finalmente acordei horas depois, o quarto estava escuro, minha respiração superficial, meus pensamentos espalhados como vidro quebrado. Mas algo havia mudado dentro de mim. Eu não estava apenas com raiva. Eu estava resoluto. Pela primeira vez em meses, meu propósito era nítido e inegável. Isso não era mais sobre imaginar.
Isso era sobre acabar com tudo. Na noite seguinte, eu não estaria apenas observando. Eu mesmo estaria armando a armadilha. A noite seguinte pareceu como caminhar para o olho de uma tempestade que passei meses tentando entender. Cada movimento que eu fazia carregava um novo peso. Preparei-me da maneira que alguém se prepara para confrontar uma verdade que sabe que quebrará algo dentro de si. Coloquei um saco plástico dobrado no bolso, configurei meu telefone para gravar continuamente e abri o aplicativo da câmera com antecedência para poder capturar o que quer que viesse. Depois, cada passo parecia ensaiado, necessário, inevitável. Observei Ana cozinhar naquela noite com uma clareza que não me permitia antes. Ela se movia com precisão, medindo temperos sem olhar, mexendo a panela em círculos praticados. Ela provou o molho 2 vezes, olhando para trás para mim, com uma expressão que eu não conseguia mais decifrar. As luzes da cozinha refletiam em seu cabelo, e por um momento estranho, lembrei-me da mulher que um dia amei. Mas quando ela empratou a comida e empurrou o prato em minha direção, essa memória se dissolveu. Essa mulher era outra pessoa completamente diferente. Sentei-me e peguei meu garfo. Ela não se sentou. Ela ficou perto do balcão, com os braços cruzados frouxamente, fingindo arrumar as coisas enquanto me observava. Senti os olhos dela seguirem a cadência da minha mastigação, a respiração dela falhar sempre que eu fazia uma pausa. Forcei-me a engolir 1 ou 2 vezes, apenas o suficiente para manter o fingimento, mas o resto deslizei discretamente para o saco escondido debaixo da mesa. Mantive meu rosto neutro, mesmo quando meu batimento cardíaco acelerou com medo de que ela pudesse notar. Quando me levantei, o momento que planejei chegou. Cambaleei, deliberadamente derrubei o prato da minha mão e deixei-o se estilhaçar no chão. Deixei meu corpo cair junto, controlando o ângulo para não me machucar, e soltei todo o ar dos meus pulmões enquanto desabava. A casa se encheu com o som de cerâmica quebrando. E então, o grito dela perfurou o silêncio. Ela se ajoelhou ao meu lado, sacudindo meus ombros, dizendo meu nome com uma voz trêmula que teria enganado qualquer outra pessoa. Mas eu ouvi algo por baixo disso. Um ritmo praticado de familiaridade que não tinha mais significado. Quando ela finalmente parou de me chamar para acordar, seu tom mudou tão abruptamente que pareceu que a temperatura na sala caiu. Ela se levantou, afastou-se com passos calmos e fez a ligação que eu estava esperando. Ela disse a Guilherme que eu estava completamente inconsciente, que a dose tinha funcionado melhor esta noite do que nunca, que ela tinha 4 horas inteiras para recuperar tudo o que precisavam. Então ela mencionou algo que fez meu sangue gelar, mesmo enquanto eu jazia imóvel no chão. Ela falou sobre um arquivo separado que planejavam enviar para a Estrela Criativa. Algo criado para fazer parecer que eu havia manipulado indevidamente dados confidenciais. Algo que não apenas prejudicaria a campanha da Tecvento, mas destruiria minha reputação inteiramente. Foi quando percebi que isso não era apenas roubo. Era um desmantelamento. Um esforço deliberado para retirar minha credibilidade e não deixar nada para trás além de suspeitas e fracasso. Quando os passos dela se moveram pelo corredor, abri meus olhos para a cozinha mal iluminada. Não senti medo desta vez. Senti uma calma que me surpreendeu, uma clareza que se instalou no meu peito como um novo batimento cardíaco. Tudo havia mudado. Eu não era mais o homem confuso e tonto, sendo arrastado pelo plano de outra pessoa. Eu cansei de ser uma vítima na minha própria casa. Deitado ali, olhando para a porta sombreada pela qual ela tinha acabado de passar, entendi algo com certeza absoluta. Esta noite não era apenas sobre descobrir o que ela tinha feito. Era sobre reivindicar a vida que ela pensou que poderia tirar de mim. No momento em que ela desapareceu pelo corredor, em direção ao meu escritório, fiquei no chão por mais alguns segundos, forçando-me a permanecer imóvel, embora cada instinto gritasse para eu me levantar. Quando finalmente me empurrei para cima, as palmas das minhas mãos estavam úmidas de suor.
e meu pulso martelava atrás das minhas costelas. A adrenalina inundou meu corpo tão bruscamente que minhas mãos tremiam. Mas minha mente nunca esteve tão clara. Eu sabia que não haveria segundas chances. Movi-me pelo corredor, cada passo silencioso, e parei do lado de fora da porta do escritório. Pela fresta estreita, a silhueta dela se inclinava sobre a minha mesa. A luz fria do abajur delineava suas feições de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Fria, calculista, despojada de toda a suavidade que ela me mostrou ao longo de 3 anos de casamento. Levantei meu telefone e comecei a gravar. Ela removeu o disco rígido secundário tão facilmente como se ela mesma o tivesse instalado, depois conectou um pendrive desconhecido. Minha tela se iluminou com as pastas da Tecvento que eu passei meses moldando. Vê-la rolar por elas, sem hesitação, fez meu estômago revirar. A intensidade focada em seus olhos era algo que eu nunca imaginei que ela fosse capaz de ter. Então, o telefone dela se iluminou ao lado dela. Um banner de notificação deslizou pela tela. Primeiro pagamento concluído. Envie a lista de contatos internos para o bônus de Guilherme Lobato. Dei zoom e capturei isso em vídeo imediatamente. Aquela única mensagem foi o golpe final para o que restava da minha negação. Uma parte de mim queria invadir a sala para confrontá-la com tudo o que eu sabia. Outra parte me lembrou que isso era maior do que traição. Isso era um crime que exigia precisão, não emoção. Ela não parou por aí. Ela abriu uma pasta que eu nunca tinha notado antes em seu próprio pendrive, cheia de trechos de áudio. Ouvi horrorizado enquanto ela tocava gravações da minha voz. Reuniões, ligações, até conversas casuais que eu mal lembrava ter tido. Ela vinha coletando isso há meses. Ela começou a juntar clipses até formarem uma frase que eu nunca tinha falado, uma linha condenatória que sugeria que eu pretendia vazar dados da Tecvento. Ela ensaiou, tocou de volta, ajustou o tempo até soar assustadoramente real. Minha garganta apertou. Ela não estava contente em apenas roubar meu trabalho. Ela estava criando uma versão de mim projetada para a destruição. Recuei da porta e enviei uma mensagem de texto para as 2 únicas pessoas que entenderiam a urgência. Doutora Helena Luz e detetive Roberto Pires. Estou sendo envenenado. Ela está acessando arquivos confidenciais. Tenho vídeo. Estou sozinho com ela. Por favor, enviem ajuda imediatamente. Meus dedos tremiam enquanto eu apertava enviar. Eu não tinha tempo para duvidar. Quando me virei para sair, meu calcanhar roçou em um pequeno tapete no final do corredor. O som foi pouco mais que um sussurro, mas no silêncio da casa, poderia muito bem ter sido um tiro. Ana congelou. A cabeça dela virou bruscamente em direção à porta, olhos estreitados. Pressionei-me contra a parede. Mal ousando respirar, rezando para que ela não saísse e me visse ali parado. Depois de alguns segundos tensos, ela voltou para o laptop, murmurando algo baixinho. Escapei, movendo-me rapidamente pelo corredor em direção à porta da frente. No momento em que destranquei a porta, sirenes de polícia fracas já estavam ficando mais altas à distância. O alívio me invadiu em uma onda vertiginosa, misturada com um medo tão agudo que fez meus joelhos fraquejarem. Atrás de mim, ouvi os passos dela. Então a voz dela, em pânico, de uma forma que não era uma atuação desta vez. Lucas, onde você está? Ela chegou à cozinha, percebeu que eu tinha sumido e correu em direção à garagem. Saí bem na hora que o detetive Pires encostou o carro, seus faróis varrendo da entrada da garagem. Ana pulou no carro dela, deu ré, mas outra viatura bloqueou seu caminho. Policiais a cercaram enquanto ela gritava meu nome, exigindo explicações que ela não tinha o direito de pedir. Fiquei na varanda,
vendo seus pulsos sendo algemados, seus olhos queimando nos meus com uma fúria que parecia quase selvagem. Havia dor em mim, sim, mas por baixo disso havia algo mais estável. Uma estranha quietude que vem quando a verdade finalmente para de se esconder. Percebi que isso era apenas o começo de uma longa estrada. Mas pelo menos a escuridão em que estávamos vivendo estava finalmente exposta. A casa parecia diferente quando cheia de investigadores. As paredes familiares pareciam mais frias, mais nítidas, como se finalmente revelassem a verdade que haviam absorvido por meses. O detetive Pires me guiou por cada momento dos últimos 3 meses, pedindo uma linha do tempo clara. Recontei tudo, cada tontura, cada reunião esquecida, cada momento que agora parecia um aviso que eu tinha ignorado. Mostrei a eles os vídeos, as gravações, as anotações da doutora Helena. Enquanto os policiais revistavam a cozinha, um deles gritou. Atrás da porta do armário mais distante, encontraram vários pequenos frascos cheios de um líquido claro. Testes confirmaram mais tarde que eram neuroinibidores potentes o suficiente para, em doses repetidas, imitar o declínio neurológico. A descoberta assentou algo profundo dentro de mim. A confirmação de que eu não estava imaginando nada. Eu tinha sido sistematicamente envenenado. Do telefone de Ana, a equipe forense digital extraiu meses de mensagens entre ela e Guilherme Lobato. As conversas variavam de planejamento frio a discussões explícitas sobre como minar minha credibilidade. Uma mensagem sugeria que, se minha condição piorasse, a estrela criativa poderia me remover do projeto da Tecvento, facilitando totalmente para a visão de ponta entrar em cena. Outra discutia contratar alguém para monitorar minha imagem pública e criar rumores sutis online sobre incompetência. Meu peito apertou quando percebi que isso não tinha sido uma operação de última hora. Tinha sido arquitetado, cultivado e executado pelas 2 pessoas que mais tinham a ganhar me vendo cair. Então veio outra descoberta no pendrive. Nossos investigadores encontraram uma versão fabricada da estratégia da Tecvento. Projeções alteradas, suposições falsas, dados ausentes. Tudo nela estava intencionalmente errado. O plano era enviar isso diretamente para o meu diretor, na Estrela Criativa, como prova de que eu tinha administrado mal o projeto. Se ela tivesse tido sucesso, toda a minha carreira teria desmoronado da noite para o dia. Apesar da exaustão me revirando, eu sabia que não podia me esconder. Fui para ser Estrela Criativa na manhã seguinte e me reuni com a equipe executiva. Eu esperava dúvida, suspeita, talvez até descrença. Em vez disso, eles ouviram, revisaram as evidências e garantiram que estavam comigo. Encaminharam-me para o consultor jurídico e prometeram total apoio durante a investigação. Quando saí do escritório naquele dia, pareceu o primeiro sopro de ar puro que eu respirava em meses, mas o destino não tinha terminado de me testar. 4 dias depois, a diretoria me pediu para apresentar o pitch final da Tecvento, conforme programado. Eu estava drenado física e emocionalmente, mas também sabia que recuar significaria deixar Ana e Guilherme vencerem. Eu me joguei no trabalho, pulindo cada transição, refinando cada ponto de dados, reconstruindo a confiança que pensei ter perdido. A audiência de Ana e Guilherme andou rápido. Eles foram acusados de envenenamento, espionagem corporativa, tentativa de destruição de reputação e roubo de propriedade intelectual. Ver Ana algemada na acusação parecia surreal, como olhar para um fantasma usando o rosto de alguém que um dia amei. Não senti triunfo, apenas uma tristeza profunda e silenciosa pelo que ela escolheu se tornar. Quando chegou o dia de apresentar a Tecvento, em São Paulo, uma chuva fina caía lentamente pelas janelas enquanto eu estava diante do conselho. Minha voz estava firme, minha visão clara, e a apresentação pareceu como reivindicar uma parte de mim mesmo
que eu quase tinha perdido. Quando assinaram o contrato, aprovando o projeto e confiando a parceria à estrela criativa, senti algo dentro de mim se realinhar. Semanas depois, de pé no meu novo escritório de canto, com vista para a cidade, finalmente me permiti processar tudo. Eu não era o homem que tropeçava em sua própria casa, duvidando de sua mente e corpo. Eu não era o homem que acreditava que o amor poderia desculpar qualquer coisa. Eu tinha sobrevivido a algo devastador e me reconstruí de fora para dentro a partir da verdade. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo, e pela primeira vez em meses, o mundo parecia estável sob meus pés. Eu entendi agora que os pesadelos não acabam quando o vilão é preso. Eles acabam quando você finalmente acredita que merece uma vida além deles. E era exatamente isso que eu pretendia construir. Quando olho para trás em tudo o que aconteceu, ainda luto para entender como alguém poderia caminhar ao meu lado todos os dias enquanto planejava destruir minha vida. Há momentos em que as memórias batem, momentos inesperadamente silenciosos, geralmente quando estou colocando café de manhã ou destrancando a porta do meu escritório. É estranho como o trauma retorna em ecos suaves em vez de estrondos altos. Mas em vez de me quebrar, esses ecos me lembram do que eu escalei para sair. O que aconteceu naquela casa? Aqueles meses de confusão, medo e traição poderiam ter acabado comigo. Poderia ter levado minha carreira, minha estabilidade, meu senso de identidade. Mas de alguma forma, de pé nas ruínas de tudo o que pensei que sabia, encontrei um caminho a seguir. Aprendi que a sobrevivência nem sempre é sobre força. Às vezes, é sobre as pequenas decisões que tomamos nos momentos em que nos sentimos impotentes. A escolha de continuar questionando, continuar respirando, continuar empurrando através do nevoeiro quando cada sinal nos diz para desistir. A cura não tem sido rápida, não tem sido limpa. Alguns dias ainda sinto o peso fantasma do que passei. As tonturas, a dúvida, o lento desfazer da confiança. Mas há também algo mais crescendo no espaço onde a dor costumava viver. Uma clareza, um tipo de firmeza duramente conquistada que eu nunca tive antes. Entendo agora que reconstruir a si mesmo não significa fingir que o passado nunca aconteceu. Significa carregar as cicatrizes com honestidade e recusar-se a deixar que elas ditem o resto da sua vida. E de alguma forma, de maneiras que eu não esperava, tudo isso mudou como vejo as pessoas. Não presumo mais que proximidade significa segurança, mas também não presumo que dor significa fraqueza. Se alguma coisa, aprendi que sobreviver à traição ensina uma linguagem. A maioria das pessoas nunca tem que falar uma linguagem feita de instinto, autoconsciência e coragem para recomeçar, mesmo quando o chão parece instável. De pé aqui agora, com um novo capítulo da minha vida se desdobrando. Sou estranhamente grato, não pelo que aconteceu, mas por quem me tornei por causa disso. Ainda estou aprendendo. Ainda estou me curando. Mas não tenho mais medo da minha própria história. E isso importa mais do que qualquer outra coisa. Antes de encerrar este capítulo e deixar você ir, quero dizer uma coisa. Se você está ouvindo isso, se chegou até aqui na minha história, obrigado. Verdadeiramente, compartilhar algo tão pessoal parece menos solitário quando sei que alguém lá fora está ouvindo. E se você se sentir confortável, me avise que ainda está aqui. Diga-me de onde você está ouvindo, ou apenas deixe um simples "estou aqui" nos comentários. Significa mais do que você pode imaginar. Às vezes, saber que alguém está do outro lado da tela faz com que as histórias mais difíceis pareçam um pouco mais leves. E se você quiser ouvir mais histórias como esta, histórias sobre resiliência, sobre as batalhas ocultas que as pessoas travam, inscreva-se. Não por obrigação, mas porque talvez essas histórias lembrem que, não importa o que você esteja enfrentando, você não está sozinho nisso. Obrigado por ouvir. Obrigado por estar comigo. E onde quer que você esteja esta noite,
espero que encontre sua própria versão de paz. O tipo que parece merecido. O tipo que parece como voltar para casa, para si mesmo.